Vamos lá, você está no podcast Café com Palavra e nós estamos aqui trocando uma ideia, batendo um papo aqui sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiências emocionais. Então continua com a gente, essa é a terceira parte desse programa, desse episódio, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Deus abençoe. Você está no Café com Palavra, nosso podcast aqui. Nós estamos falando sobre fé cristã, fundamento bíblico ou experiência emocional. Estamos no nosso quarto vídeo e derradeiro, e o tema desse último vídeo é apostasia. E agora? Nós estamos vivendo uma realidade de apostasia. O que seria apostasia? Nós estávamos até conversando, né, pastor Zait, ontem pouco sobre esse aspecto do que viria a ser apostasia. Estamos com a presença ilustríssima da senhora Galácticos aqui, ó, pastor Elisângela tá conosco aí. Aí é azeite puro. Azeite puro. Eita glória. Assim que é bom. Então vamos lá, pastor Zait, começa falando aí, vamos bater esse papo. O que é apostasia e estamos vivendo uma realidade de apostasia com esse contexto de uma fé cristã que está sendo baseada em experiências emocionais, ao invés de estar sendo baseada em fundamento bíblico? E aí, pastorzão, o que você tem para dizer para nós aí? A gente vive hoje um período em que nós estamos no término da dispensação da graça, né? Sim. Numa visão dispensacionalista, onde cremos que estamos na dispensação da graça, ela está findando. E esse findar dela vai dar a sequência ao arrebatamento dos crentes que vão subir, né? Que estão preparados. Vai vir o governo do anticristo e depois o reino milenar, né? Que é a próxima dispensação, é o reino milenar de Cristo. Em consequência desse findar da graça, né, tem se multiplicado muito a iniquidade, né, e muitos realmente não têm sofrido, não estão conseguindo suportar essa doutrina. Então nós vivemos um tempo de apostasia onde as pessoas elas debandam do evangelho de Cristo para outro tipo de evangelho, né? Que são... Ou até mesmo uma outra maneira de perceber o evangelho, né? Exatamente. Que não é a Bíblia. Que não é a Bíblia, mas é algo que vai representar aquilo que é algo que vai lhe dar a sensação de que ele está agradando a Deus. Sim. E, ao mesmo tempo, ele consegue conformar isso as suas almas, na sua vontade, os seus desejos sendo satisfeitos. Sim. E é totalmente contrário à visão da palavra, né? É uma fuga da palavra de Deus para satisfazer suas vontades. Isso é uma debandada para um lado da apostasia. Verdade. Né? A apostasia, ela é deixar, né, a base, o fundamento, que é Cristo, e trocar esse fundamento por outro. Imaginando-se que a finalidade é Deus. Sim. Mas, na verdade, a finalidade é entronizar o homem como Deus. Verdade. Muito bom, joia demais. Pastor Elisângela, vamos bater um papo. Olha aí, o Arnaldo. Vamos aqui agora ouvir a reverenda Zait. Olha aí, meu Deus do céu. É outro nível aí. Como é que é, pastor Zait? 1,78, como é que é? No esplendor dos seus 1,79 metros. Eita, Jesus amado. A mulher é grande. A mulher
Pastor Elisângela, então, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas têm fundamentado a sua perspectiva de fé cristã em experiências. Eu tive uma experiência, ok, Jesus está na minha vida. E ignorado ou até mesmo não tido como algo real ou legítimo a fundamentação que a Bíblia traz. De que maneira essa percepção ela contribui para a apostasia? Essa troca de que o fundamento bíblico perde o valor, a experiência ganha evidência. Como isso contribui, né, para essa movimentação da apostasia que já era profetizada que existiria? E na sua opinião, como que isso contribui? Posso consultar aqui? Consulta, pastor. Assim, quando a pessoa tem uma experiência, ela, como nós falamos até ontem lá na IGL, ela começa até bem. Ela tem uma experiência e ela começa a buscar o Senhor. Mas chega no meio do caminho, em relação a holofortes, em relação a muitas situações que vão acontecendo na vida dela, ela vai se perdendo. E aí ela fica só fundamentada naquela experiência que ela teve. Ela não tem um altar, ela não tem um sacrifício, ela fica só naquela experiência, quando tem experiência. Uhum. Mas hoje em dia, muitos não estão tendo mais nenhuma experiência, não tem o nascer de novo. Então, como não teve o nascer de novo, não tem como ter experiência com Jesus, se eu não nasci de novo. Experiência real, né? É experiência real. E muitos vão para o evangelho fácil, né? E já entra com uma visão de que se não aderir às minhas necessidades, o evangelho não... Eu que vou fazendo o evangelho da forma que eu quero, da forma que eu penso. Então ele já entra com uma mente totalmente cauterizada. Sim. De não querer entender a palavra conforme ela é, literal. Não quer entender. Então isso já contribui, já entra de uma forma que não chega nem a apostatar da fé, ela já entra sem fé nenhuma. Já tem outros que dois experiência tinham uma fé e apostata da fé. Então tem esses dois lados, essas duas vertentes. Aquele que nunca teve fé, mas usa uma fé simbólica, que ele acha que tem fé em Deus. Não, mas eu tenho fé em Deus. Mas ele não teve uma experiência nenhuma com Deus, sim, com o verdadeiro Cristo. Sim. E tem aqueles que teve sim uma experiência com Cristo, teve sim um nascer de novo, mas apostatou da fé e fica somente baseado naquela experiência que ele teve. Então ele começa a ter uma roupagem, né, de toda aquela experiência, um linguajar, uma forma de vestir, uma forma de falar, e vai usando isso daí para atrair pessoas, e a pessoa acha que ele está ali, vamos dizer, que é real, no fogo puro, e na verdade é só uma encenação. Sim, né? Sim. É uma encenação, e na verdade o coração dele está totalmente afastado do Senhor e já apostatou da fé. É a forma que eu penso, né? Sim, muito bom. E aí, senhor Arnaldi, o que dizer? Você agora. Eita. O que fazer quando ele vem? O que dizer e o que fazer quando ele vem, pastor Arnaldi? Apostasia, pastor, apostasia. Apostasia fala de abandono, né, da fé, de uma ação de rebelião, né, de se voltar contra. 2 Timóteo 2,3 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Qual que é o texto? Segundo a Tessalonicenses 2,3, 2,3, né? Apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E esse tempo é chegado, né, pastor? Isso nos traz uma consciência muito forte de que Jesus está às portas. Sim. Que a apostasia está aí, né? O abandono. 1 Timóteo 4,1 também diz: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, dentro
né, de tudo aquilo que a gente está falando aí a respeito de experiências e dessa genuína fé, a gente vê que esse tempo é chegado onde as pessoas, como a pastora disse, estão se vestindo de uma nova roupagem de experiências para fundamentar a sua fé, né? Para dizerem que está tudo bem, né? Que elas estão bem independente da situação que elas estejam, das suas práticas, das suas ações. E a gente vê esse abandono da fé patente, onde se trata do que eu me sinto bem e não do que a Bíblia ensina. Então eu vejo que isso vem com um alerta muito forte. Jesus está voltando. O filho da perdição está às portas, vai se manifestar, e eu não quero estar aqui para conhecê-lo, não. Eu tô fora. A apostasia em si, né, no foco dela mesmo, não é negar a Deus. Sim. Pode incluir que a pessoa negue a Deus, né? Mas em si ela quer afirmar o homem como sendo Deus. Exatamente. Assim como o anticristo ele vai sentar-se no trono de Deus declarando-se como Deus, né? Esse espírito da apostasia ele influencia as pessoas hoje a quererem isso, afirmar que elas são Deus, estão no controle de tudo e dominam tudo e mandam em tudo, né? Então esse é o foco da apostasia. Alguns vão declarar: não, eu não creio mais em Deus. Outros: não, eu creio em Deus, né, da minha forma, do meu jeito. Sim. Mas em suma ele vai querer agradar-se de tal forma que ele se coloca no lugar de Deus. Ontem a gente até olhou o significado da palavra, né? Apostasia. Deixa eu ver aqui. Eu gostei daquela definição que a gente viu lá. Aqui, ó. Um aspecto muito importante que eu vejo da questão da apostasia é o seguinte, né? Vou começar a partir do ponto que a gente levantou, né? De que maneira essa substituição do entendimento da fé cristã a partir dos fundamentos bíblicos, tá? A substituição do entendimento da fé cristã a partir dos aspectos dos ensinamentos bíblicos por um aspecto puramente de experiências emocionais vividas. Então, quando essas coisas se substituem, quando a definição da fé cristã, o entendimento da fé cristã é substituído, né, daquilo que a Bíblia fala para aquilo que eu sinto e acredito via experiência, aquele mesmo esquema, está decidido claramente a viver uma vida de pecado, vive uma vida de pecado assumido, mas diz: não abandonei a fé. Como que isso pode ser verdade? Aonde isso pode se conceber? Na plataforma do fundamento bíblico, isso é concebível? Não. Se eu decido assumidamente ver uma vida com comportamentos declaradamente contrários às escrituras, contrárias ao que a Bíblia diz, então, assim, uma coisa é o pecado, né, o pecado acidental, vamos dizer assim, né? Você não está satisfeito com aquilo, você não está feliz, você errou, logo você se arrepende, logo você está buscando um novo caminho, né? Arrependeu. Outra coisa é a pessoa: cara, eu sei que isso está errado, eu sei que a Bíblia condena, mas mesmo assim eu estou assumindo esse caminho, eu estou assumindo essa conduta. Então, segundo a plataforma da Bíblia, das Escrituras, é impossível a pessoa assumir esse tipo de perfil e dizer: eu não abandonei a fé. Não, você abandonou a fé sim, né? Agora, na plataforma das experiências emocionais, o cara entra para dentro de um culto onde ele ouve uma palavra de autoajuda, né? Onde ele ouve uma palavra da prática do hedonismo, como a gente já falou nos vídeos anteriores, nas partes anteriores, tá tudo certo.
Então, na plataforma das experiências emocionais, a pessoa pode ver uma vida declaradamente em pecado e dizer, não abandonei a fé, porque é aceitável, porque eu tive uma experiência com Deus, né? Eu ouvi ali a palavra, né? Sei lá que palavra que ele ouviu, mas me fez bem, eu me sinto aceito, eu me sinto confortável, amado, né? Deus é amor. Agora, quando ele cai na plataforma dos valores e princípios da palavra, fala, cara, você não pode continuar com essa vida, vai, não peque mais. Tá errado essa vida que você tá vivendo. Se você seguir nesse caminho, você não vai pro céu. Você vai perder a sua salvação. Sim. Então, você tá abandonando a fé. Então, de que maneira isso, no meu entender, contribui, colabora, corrobora pra apostasia? Porque dá à pessoa, é a mesma coisa de Jesus chegar pra mulher pega no adultério e dizer pra ela, legal, teus acusadores não te acusam, eu também não vou te acusar, pode ir lá e continuar o seu processo de vida lá. Continua. Continua, é seu ganha-pão, vai lá, continua sendo feliz lá na prostituição. É disso que se trata. Ou Jesus chegar para a mulher samaritana e falar, vim aqui, água e tal, e tem uma água para te oferecer. Eu quero. Então tá, eu vou te dar. Tá tudo certo com você, tá tudo legal na tua vida aí de adultério e de fornicação, mas não tá tudo bem. Tá tudo ok, tá tudo certo, sabe? Então, olha, a contribuição da apostasia é porque constrói uma ideia de relacionamento com Deus, relacionamento com a fé, fora de um padrão estruturado pelo próprio Deus através da Escritura. A apostasia, ela se aplica, aí eu vou trazer aqui pra gente poder falar, o perigo da condição da apostasia é entrar numa situação totalmente irreversível, ou seja, não volta mais não é isso que eu quero ler. Vou ler aqui, renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé. Mas você tinha trago, pastor Zait, lá na IGL, uma outra definição. Onde ela tá? Você viu onde? Foi você que trouxe? Foi o Levi. Foi o Levi, né? Foi a de Mateus? Não, foi o significado de apostasia. Aqui, a apostasia tem o sentido de um afastamento definitivo ou deliberado de alguma coisa, uma renúncia da sua anterior fé ou doutrinação. Ao contrário da crença popular, não se refere a um mero desvio ou afastamento em relação à sua fé e prática religiosa. Então, assim, pode manifestar-se abertamente ou de modo oculto. Então, um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia de uma doutrinação. Então, assim, o principal perigo da apostasia dos nossos dias é eu posso ter uma vida com Deus, eu posso me relacionar com Deus fora da Bíblia. Isso é apostasia. Sim. Então eu posso andar com Jesus, eu posso não abandonar a fé, mesmo quebrando todos os princípios e fundamentos da Bíblia. Isso é apostasia. E isso é o que está rolando aí no nosso mundo gospel. Deus me livre. Customização da fé. A customização da fé é apostasia. Olha aí. Então, vocês percebem como isso está difundido? É o que está rolando. Essa frase, para mim, ela narra, né? E aí eu quero que vocês comentem. Para mim, essa fala, ela traz uma definição clara do formato moderno da apostasia dentro da fé cristã. Eu estou vivendo a minha vida assumidamente uma vida de pecado, uma vida com uma realidade que é estritamente contra os princípios da Bíblia, mas eu continuo abraçando a fé. Eu continuo, vivendo uma vida
cristã. Eu continuo sentindo Jesus, Jesus continua na minha vida, ou seja, eu continuo com toda a minha conexão com Deus, com Jesus e com a fé, continuo com a mesma realidade, mesmo tendo assumido uma vida, declaradamente uma vida de pecado que é contra a Escritura. Isso é a definição da apostasia dos nossos dias. Vocês entendem essa mecânica aí? O que vocês têm para falar disso aí? Fala aí, pastor Zait. Vamos fazer mais um rodízio. Arrocha aí. Exatamente desse formato aí que a gente, infelizmente, vê o quadro geral, né, dentro das igrejas, onde deveria ser um parâmetro totalmente diferente, né? Para que as pessoas do mundo pudessem ver alguma diferença e querer uma transformação de vida, né? Nós que estamos dentro da igreja deveríamos demonstrar um padrão diferente, mas na realidade a gente quer se adequar às coisas mundanas com o argumento de que tem que alcançar outras pessoas, né? Alguns até usam esses argumentos, né? Não, me fiz de tudo para com todos, para de alguma forma alcançar. Meu Pai do céu. Né? Alguns, né? Aí, né, começou a entrar um monte de eventos, né? Muito demais, né? Começaram a criar eventos, boate gospel, São João Gospel. Pode não, São João Gospel? Pode não, pastor. Então, assim... Sangue, fogo e vapor de fumaça. Não teve mais aquela questão da pessoa se converter e abandonar as velhas práticas, né? Ficou meio que aquela situação quando Constantino disse que se converteu ao cristianismo, né? Sim. E obrigou todo mundo, porque ele era o imperador, a se converter, né? Não, mas vamos dar um jeitinho, né? Vocês trazem os seus deuses pra cá, a gente muda o nome deles e todo mundo fica feliz. É triste essa realidade. É verdade. Eu antes de passar ali pra pastor Elisângela, que tá animadíssima pra falar. Meu Deus. Eu lembro que antigamente você falava em servir a Deus, rapaz, as pessoas falam, não, moço, dá pra mim não. Crente não faz nada. Crente não pode nada. Deus me livre. Eu ser crente, eu não posso ir no clube, eu não posso ir num shopping, eu não posso assistir uma televisão, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Era a regra que juntava no balde. Aí você vai hoje pra um cara, fala do evangelho de ser crente que nem fulano, mudou o extremo, né? Antigamente era pesado demais, agora é bagunçar demais. Verdade. É uma coisa muito complicada, né? Pra gente assimilar. Mas eu vejo que não está perdido, pastor. Nós temos esses valores, vamos permanecer dentro deles até a volta de Jesus. São princípios, como já foi dito, é inegociável, né? Não há barganhas com ele. Sim. Né? E a gente vai permanecer firmes dentro dele até que o Senhor venha e nos ache capazes e prontos para viver uma eternidade com ele. Amém. Verdade. Diga aí, pastora Elisângela. Então, eu vejo muito assim, tem um público, né? Se tem um público, tem um pastor para eles. Com certeza. Então, da mesma forma que tem esse público, esse grupo que quer viver essa vida, é porque tem pastores que não estão falando a verdade para eles. Sim. Tem pastores que usam frases de efeitos, né? Então, usam técnicas comportamentais também, observa aquele perfil daquela igreja, o perfil comportamental daquela igreja, a questão, quais são os pecados que existem naquela igreja. Eu não posso confrontar aquele irmão, como nós falamos ontem, porque o dízimo dele é alto. Então, existe o grupo, sim, né, sim, determinado que não quer ter uma mudança, e existe pastores que estão apoiando esse grupo. Sim. Então, se tem essas ovelhas dessa forma,
forma porque tem pastores dessa forma. Então, como o senhor falou em relação à mulher que foi pega em adultério, muitos pegam esse pedaço do versículo e falam, mas nem Jesus a criticou, mas nem Jesus apontou o dedo, nem Jesus jogou a primeira pedra, condenou, mas esquece de ler a outra parte, vá e não peques mais. Então Jesus, ele com certeza, ele trabalhou também no emocional daquela mulher. Ele trabalhou nas 3 partes, no emocional, ele trabalhou na questão da alma, na questão do espírito. E hoje essas frases de efeito, essas ministrações que eu preciso customizar a fé, né? Customizar a fé para poder agradar esse público. Então eu vou trabalhar só o emocional. Então muitos falam assim, não, vai lá na minha igreja porque você vai se sentir bem. Lá eles não te condenam porque você é homossexual. Vai lá, e aí a pessoa vai e tudo. Esses dias eu estava conversando com um rapaz que é homossexual. Na verdade eu vi que ele tinha os trejeitos, mas os trejeitos não quer dizer que a pessoa é, né? Sim. Tinha todo o trejeito, mas eu conversando com ele, não, eu também sou crente, eu vou pra igreja e tal. Qual igreja você vai? E falou lá o nome, né, e tal. E depois ele me disse que era homossexual. Assumido. Então, assim, e nós estamos preparados para receber essas pessoas? Para falar a verdade para essas pessoas? Para mostrar e confrontar na palavra? Não confrontar a pessoa e dizer assim, olha, eu não te aceito, assim, não. Trazer a consciência. Trazer a consciência, como realmente a palavra de Deus fala lá em Romanos sobre esse comportamento, esse tipo, né, de pessoas. Esses pecados, é todo pecado, gente, não é só homossexualismo, não. É todo pecado tem que ser confrontado, todo pecado tem que estar à luz da palavra. Então muitas pessoas pegam esse grupo. E existe pastores somente para esses grupos. Se vai uma pessoa que quer mudança de vida, coitado, até se perde ali dentro, porque começa a ver tanta coisa, fala, eu vim aqui para mudar e tô vendo todo mundo igual. Ou não volta mais, ou fica lá do mesmo jeito como todo mundo. Então, ou endoida. É complicado. Tem outras coisas no mundo, se a pessoa não quer realmente seguir o padrão da palavra, tem drogas, tem álcool, tem todo tipo de coisas desenfreadas que ele vai usar, né, para se entorpecer, né, e perder a consciência ali e amenizar a sua dor. Agora, a cruz de Cristo, a palavra de Cristo chama para cruz, né, e a cruz é dolorosa. É verdade. Vai doer, vai trazer para consciência mesmo, né? A Bíblia fala de culto racional, então a pessoa tem que estar consciente de que o caminho para o reino de Deus, ele exige maturidade da pessoa, exige que ela encare as coisas, né, de maneira realista e não fique tentando criar castelinho encantado para a sua vida. Verdade. Uma coisa que talvez seja muito importante a gente colocar é o seguinte, quando Jesus ele falou acerca do caminho que é estreito e a porta que é estreita, ele não está querendo trazer um peso que não seja um peso real ou desnecessário. Os fundamentos da fé, que trabalham renúncias e questões das quais tenham que ser, vamos dizer assim, trabalhadas, tenham que ser lapidadas, elas não são assim por capricho de Deus. Deus não diz, olha, isso é certo e isso é errado por capricho ou por não ter o que fazer. Então é muito importante a gente entender que todos os aspectos que Deus fundamenta e Ele traz, olha, isso é aceitável, isso não é aceitável, isso é bom, isso não é bom. São aspectos que correspondem ao reino dele e aquilo que na sua sabedoria, né, e poder, ele fez e gerou para que nos traga ou vida, né, ou a desobediência disso vai nos trazer sérios problemas. Então ele está dizendo, olha, não faça isso porque isso vai dar ruim para você.
Abandone essa prática, porque essa prática vai ser destrutiva na tua vida. Então, as renúncias que ele propõe não são renúncias para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa felicidade, para, sabe, ficar, agora eu vou tornar a vida do fulano lá a pior vida do mundo. Ele vai ter que, sabe, sofrer a vida toda. Essas renúncias, esses sacrifícios, elas são protetivas, são ações protetivas para nós. É Deus nos dando uma trajetória de caminho a fim de que a nossa vida seja preservada emocionalmente, psicologicamente. Então, andar nesses caminhos vão nos projetar para esse lugar. Mas por que isso é estreito? Por causa de toda essa construção de pensamento e de ideias libertinas que de alguma forma nos viciaram. É igual a gente estava falando mais cedo aqui com o pastor Arnaldo agora, que é fitness, né? Falando sobre a questão da geração saúde, né? Ou da questão da geração saúde no sentido assim, olha, vou pegar um exemplo, a questão do açúcar. O açúcar, ele é viciante. Ele é viciante. Só que o açúcar não faz bem. E quando você tira o açúcar, né, você vai passar por um processo de ficar infeliz, porque ele proporciona felicidade. Olha que incrível. Isso aqui é ciência. Não tem a ver com espiritualidade. Tirou o açúcar, você vai sentir. Durante algum tempo, teu corpo vai padecer. Só que depois disso, depois que for desintoxicado, aí o corpo vai melhorar, é ou não é? Vai ficar bom. Aí. A ideia é essa, né? A mesma coisa é a questão espiritual, que o Senhor fala, olha, retira isso da tua vida. Talvez você vai sentir falta durante um tempo, vai ser difícil. Quando isso acontece, quando essa desintoxicação ocorre, a gente vai descobrir os benefícios. Então, assim, é muito importante a gente entender isso e nos vincular à proposta do que Deus estabeleceu para nós como sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se a gente entender essas coisas, não vai ser um sacrifício obedecer a Deus. Sim. Vai ser um processo de desintoxicação e ela realmente traz os seus efeitos. É igual uma pessoa que é dependente química vai para um centro de recuperação. Ele vai passar pelo período da abstinência. Não vai ser fácil, vai ser difícil, mas é necessária. Sem ela não vai haver libertação total do processo. Então, quando a gente fala disso, a gente está querendo mostrar esse lado. Não é que o evangelho é uma coisa degradante, sabe? Não. Você e eu precisamos de ser desintoxicados de algumas coisas. E esse processo de desintoxicação é doloroso. Então, por isso que o caminho é estreito. Por isso que a porta é estreita. Por isso, poucos são o que encontram. Porque se a gente não estiver disposto a olhar para a eternidade e ver, cara, vale a pena passar por isso? Vale a pena renunciar? Vale a pena a gente deixar de fazer o que vai nos fazer mal e parar com essa ideia absurda, ignorante, de que não, eu posso abraçar o pecado, a vida de pecado, seja ela qual for, porque tá tudo certo, porque Deus vai aprovar isso tudo, porque o que vale é a minha experiência. Não, deixa eu deixar isso claro para fechar minha fala. O que vale não é a sua experiência. Sua experiência pouco importa. O que vale é se você está ou não está obedecendo estritamente aquilo que a Bíblia direciona você fazer, porque no final é isso que vai importar. Eu tive a experiência. Tanto faz. O que importa é você a obediência. Por isso que o Senhor fala, o que for fiel até o fim, esse vai ser salvo, né? Pastor Elisângela quer falar e a gente vai encerrar esse nosso tempo. Era só Pode falar, pastor. Rapidinho. Uma vez sempre tem, as pessoas falam isso, uma pessoa nova convertida falou pra mim, eu aceitei Jesus, minha vida tá pior. Sim. Mas a desintoxicação. A desintoxicação, né? Porque eu falei, não, Deus tá ajustando você, porque você tava vivendo uma vida que pra você tava tudo normal e não tá, mas Deus tá reeducando, né? Tá. Bem-vindo ao barco. Bem-vindo a isso. Pega seu remo e vamos embora. Mas tem muitas essas perguntas. Tem? Minha vida piorou depois que eu aceitei Jesus. Não. Porque agora você tá entendendo, Deus tá tirando as coisas ruins de você e você... Tá aquilo sentindo. Que parecia que era bom, o açuquinha da vida e sua... Eita, Jesus. Tá indo. O melzinho acabou. Meu Deus. O mel acabou. O mel acabou, já era. Pessoal, é isso aí. Finalizamos a nossa quarta parte desse nosso programa, do nosso podcast. Então, fechamos aqui. Fé cristã, fundamento bíblico ou experiência emocional. Deus abençoe sua vida poderosamente. E aí, até a nossa próxima programação. Fique na paz.